tranquilos? Vamos sobreviver. Muitas saudades, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho, né? Então aí direto lá do Química G, né, o canal do professor Germano, lá no YouTube, para as nossas aulas virtuais da escola Santo Agostinho, lá de Pariquera Sul, aqui no Vale do Ribeira, estado de São Paulo, né? Então, a escola ESA para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do primeiro ano do ensino médio, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Então tá aqui, vocês vão abrir agora, né, o caderno de exercícios, capítulo 8, e vão conferir o que vocês fizeram nas atividades mínimas da aula anterior, né, da nossa aula passada. Então, aqui está o gabarito, é só você conferir, né? Conferir, tenho certeza que você foi bem, né? Por quê? Porque você está estudando, porque você está acompanhando as nossas videoaulas e com certeza está confirmando o quanto que a química é uma maravilha, né? Então vamos lá, então você é só conferir, né? E fazer um levantamento, né? Fazer uma avaliação da sua performance. Se foi boa, beleza, né? Boa é acima de 75%, tá? Então, caso você não tenha ido tão bem, então você pode tirar suas dúvidas comigo, né, pelo via WhatsApp, ou pelo uma live, né, via plural, ou ainda pelo química.xelifambu@gmail.com, né? Ok? Beleza? Então, é possível, né, você tirar essas dúvidas. O importante é o seguinte, também refazer esses exercícios, né? Tem que refazer, caso aqueles que você errou, então tem que tentar de novo, e de novo, e de novo, até acertar, até entender a proposta do exercício, beleza? Então tá bom, então vamos seguir em frente, né? Nós já estamos aqui na aula 32, 33 e vamos ficar essa semana somente nessas duas aulas, né? Até porque nós já estamos quase, né, chegando ao final dessa apostila, né, da Bienal 2, tá? Que vai ser a referência aí para o segundo bimestre. Então, vamos lá, né? Vamos lá, aula 32, 33, né? Página, deixa eu confirmar, 234, né? 234, beleza? Então, abra aí agora a apostila, página 234, aulas 32 e 33. Beleza? Então tá bom, vamos seguir em frente, né? Então aí, vamos lá. Vamos entender a diferença, né, entre dissociação e ionização, tá? Vamos ver essas duas diferenças aqui. A dissociação é o seguinte, é quando eu tenho uma substância que em contato com a água, ela vai separar os íons, ok? Isso normalmente ocorre para substâncias que já são
iônicas, né? Substâncias que já são iônicas. Por exemplo, aqui, ó, o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, ele é uma substância iônica. Por que que ele é uma substância iônica? Porque o sódio e o cloro fazem entre si uma ligação iônica, ou seja, o sódio doa um elétron para o cloro, por sua vez, recebe esse elétron, os dois se desequilibram, né? O sódio fica com um próton a mais desequilibrado, né? E o cloro com um elétron a mais. Então fica Na+, Cl- e polarizado, né? Isso aqui é uma substância molecular polarizada, né? É uma substância o quê? Polar. Bom, ela é sólida, né? E aí quando eu coloco ela em contato com a água, ela se dissocia, tá? Ela não ioniza. Por que que ela não ioniza? Porque ela já é um íon, ela já está ionizada, né? Então, o que que vai ocorrer? Se o cátion vai ficar separado do ânion, então vai ocorrer uma simples dissociação, ok? Uma maneira da gente comprovar isso é, por exemplo, se você pegar aqui a água pura, né, ó, a água pura, tá? A água, apesar de ser uma substância polar, né, ela, ela, ela dentro do contexto, né, de reação reversível e irreversível, ela 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 tem uma separação, né, entre o cátion H+ com o OH- muito pequena, né? Muito pouco expressiva, na ordem aí de uma concentração ionizada em torno de 10⁻⁷, né, mol por litro, tá? Vamos colocar assim, né? Ok? Então, a quantidade ionizada da água pura é muito pequena, né? Então, o que que vai acontecer com a energia elétrica? Ela não vai ser propagada dentro da água, né? Então a água não seria um bom condutor de energia elétrica, né? Aqui acaba acontecendo que não tem circulação da corrente. Consequentemente, essa lâmpada aqui não vai acender, tá? Beleza? Bom, no caso, se eu quiser acender essa lâmpada aqui, se a minha intenção é acender essa lâmpada, ou seja, permitir a passagem, né, da corrente elétrica aqui, então o que que eu posso fazer? Eu jogo uma pitada de NaCl, né, que é uma substância polar, bastante polar, né, muito ionizada, polarizada, e aí o que vai ocorrer? As cargas negativas vão ser atraídas aqui pelo polo positivo e as cargas positivas pelo polo negativo. Consequentemente, o que vai ocorrer? Ela vai permitir, então, a passagem da corrente elétrica e, consequentemente, essa lâmpada vai acender. Ok? É muito simples. Isso aqui é até uma experiência que dá para fazer em casa, né? Só pegar uma pilha, uma lampadinha, né? Um copo, tal,
e vocês vão perceber esse tipo de fenômeno, né? Ok? Na verdade, isso aqui é uma solução aquosa de NaCl, beleza? Então tá bom. Então vamos ver agora ionização. A ionização é, é, o, é, o, é quando você, né, você é, vai colocar em solução aquosa uma substância, né, molecular, polar também, né, por exemplo, aqui o HCl, né, quando ele também entra em contato com a água, ele, agora aqui, ó, essa substância é iônica? Não, ela não é iônica, ela é molecular, né? Ela é molecular, ou seja, ela não é iônica. Aqui ocorre uma ligação covalente, né? Então aqui ela não está polarizada, né? Dessa forma aqui ela não estaria polarizada. Ela só ioniza quando ela está em contato com a água, né? E aí quando eu fizer a tentativa da passagem da corrente elétrica, então o que vai acontecer? Vai acontecer que a lâmpada vai acender, né? Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho água pura, né? E aí eu acrescento aqui uma a sacarose, né? A sacarose é frutose mais glicose, né? Eu acrescento aqui, misturo aqui, né? Faço aqui uma água doce, né? Então, essa lâmpada vai acender? Não, não vai. Por quê? Porque no caso da sacarose, ela é uma substância orgânica, não é uma molécula polar, muito pelo contrário, ela é apolar, né? E ela não vai ionizar dentro da água, ao contrário do HCl, né? do cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico. Então, no caso do açúcar, ela vai se manter inteirinha, não vai quebrar, ela não vai polarizar, ela não vai, perdão, ionizar, ok? Tá bom? Então, o que é ionização? É você pegar uma substância em solução aquosa que ela vai se separar em íons, né? Num cátion e num ânion, beleza? Então, olha aqui, ó, como é que a gente expressa isso daqui, ó, dessa maneira. Então, o HCl na presença de água vai ionizar, ó. Então, eu vou ter o íon H+, e o íon Cl-. Beleza? Então, tá bom. Então, aqui, ó, Arrhenius, né? E ele fez, ele para estudar, né, uma classificação das substâncias inorgânicas, e nós podemos determinar quais são as diferenças, né, principais entre essas substâncias. Então ele fez essas experiências, né? Então existe o conceito de Arrhenius, que vê o comportamento das substâncias em relação à água, né, a sua solvência em água. Então aqui, ó, quando eu tenho um composto iônico e ele interage com a água, o que vai ocorrer? Haverá dissociação.
a substância, a solução, né, a partir da inserção de um composto iônico, vai virar uma solução eletrolítica de cunho iônico. Por quê? Porque é originária de um composto iônico, né? Agora, no caso de um composto molecular, o HCl, né? O HCl, por exemplo, aí eu coloco na água, né? Eu coloco na água, é uma solução molecular não eletrolítica, apesar dela sofrer ionização, né? Ela estará sofrendo ionização. Agora, a partir do momento que isso ocorrer, ela vai ser uma solução iônica, né? Iônica e eletrolítica, né? Ah, tá. Na verdade, esse gráfico está dizendo o seguinte, que vai depender, está faltando, né? Deixa eu ver se vai completar. Não. Na substância apolar, né? Que é uma solução molecular, né? Com uma predominância de ligações covalentes, que nem a sacarose, no exemplo anterior, ela não vai formar uma solução eletrolítica, ou seja, não vai passar a energia elétrica, né? Então, por exemplo, se eu quiser passar energia elétrica, não vai adiantar nada eu misturar água com óleo, água com açúcar, né? Ou seja, água com uma substância orgânica, apesar de ser um composto molecular, né? Agora, dependendo desse composto molecular, então a solução poderá se transformar em uma solução iônica a partir do momento que eu ionizo esses componentes. Por exemplo, como o HCl, né? Que foi o exemplo que nós vimos no item anterior, beleza? Então, seguindo em frente aqui, né? Então, aí Arrhenius, ele percebeu o seguinte, né? Que o comportamento dessas substâncias eram diferentes, né, nessa interação com a água, né? Então ele percebeu que tinha substâncias que em contato com a água ela liberava, né, ela ionizava de tal forma a separar o íon H+, né? Em compensação, tinham outras que liberava o íon OH-. E, em compensação, tinham outras que não liberava nenhum e nem outro, até porque nenhum e nem outro faziam parte, né, do composto molecular, da composição molecular da molécula. Ah, tá. Então, para aqueles que liberavam, né, que ionizavam, liberando o íon H+, ele deu o nome de ácido. Então, ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como cátion somente o íon H+. Uma outra maneira também de expressar esse íon H+, é o íon hidrônio, né? O nome desse composto aqui, H3O, é hidrônio, conhecido por hidrônio ou hidroxônio. Beleza? Então, olha aqui, pegando o exemplo, né, do ácido nítrico. Então, eu tenho aqui o cátion H+, e o íon NO3. Misturo na água, coloco na água, né? Aí o que acontece? Ele libera o íon H+,
né? E o ânion NO3, que é o ânion nitrato, tá? Bom, se ele liberou, então, o íon H+, então essa substância aqui é um ácido, né? Qual ácido? O ácido nítrico, beleza? Vamos ver a base agora, né? São substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como único tipo de ânion os íons OH-, ou seja, a hidroxila. Então, por exemplo, aqui eu pego NaOH, que é o hidróxido de sódio, a soda cáustica, né? Coloco na água, aí o que vai ocorrer? Ela vai ionizar, né? Daqui, ó, na verdade, ela está ionizando aqui, né? Ela vai separar os íons, né? Então ela vai ficar uma solução eletrolítica. Também vai permitir a passagem da corrente elétrica. Como ela liberou o íon H-, então ela é o quê? Uma base. Qual base que ela é? O hidróxido de sódio. Beleza? Os hidróxidos dos metais são compostos iônicos, né? Isso aqui é um composto iônico, que em solução aquosa sofrem dissociação iônica. Tá bom? Beleza? Aqui não é uma ionização, porque aqui eles já são iônicos, tá? O hidróxido de amônio, que não é um hidróxido de metal, resulta da ionização em água da amônia, que é um composto molecular. Isso aqui é uma exceção, tá? Então, quando eu tenho aqui a amônia, né, ela solubilizada, colocada na água, eu vou produzir aqui o hidróxido de amônio. Isso aqui é o amoníaco, tá, pessoal? Né, isso aqui é o amoníaco, o famoso amoníaco. O sal. E o sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, produzindo pelo menos um cátion diferente de H+, e diferente de OH-. Então é fácil, né? Então, se eu tiver um caio que não é H+, um cátion que não é H+, e um ânion que não é OH-, então essa substância é um sal, tá? E sal, pessoal, não necessariamente é uma substância salgada, ok? Beleza? Então tá bom. Vamos lá, vamos seguir em frente. Então aqui uma tabelinha com resumo, né? O resumo de tudo que a gente falou. Então tem um componente iônico, sólido, no estado físico de sólido, né? Ele está ionizado, ele está na condição iônica. Não, né? Porque ele está tão juntinho, né? Tem a ligação iônica. Em compensação, no estado líquido, sim, e também no gasoso, não, tá? E em solução aquosa também. Então, por exemplo, então, no caso de um composto iônico, por exemplo, o NaCl, se eu pegar o sal cristal e tentar passar a corrente elétrica, não vai passar, né? Se eu passar pelo gasoso, também não, no estado gasoso. Agora, se ele tiver líquido, se o sal tiver líquido, aí ele vai permitir, né? Ok? Se ele tiver na presença de água, ele também vai permitir. Beleza? Agora, os compostos moleculares, né? Ácidos e amônia, né? No sólido não, no líquido não, no gasoso não,
porém em solução aquosa, sim, tá? Beleza? E os demais, né? Os demais também não vão, em solução aquosa, não vão permitir, né? Não vão ter essas características. Beleza? Então tá bom, vamos seguir em frente aqui, vamos para os exercícios, tá? Então, durante um experimento, seu professor de química pediu que você identificasse as soluções aquosas presentes em cada um dos beckers, no A, no B e no C. Um dos beckers contém um sistema homogêneo de sacarose, cuja fórmula estrutural é essa aqui, né? Então ele fala assim: identifique o becker que contém a solução de sacarose. Então eu posso perceber aqui, ó, que as lâmpadas estão acesas no A e no B. A sacarose é um composto molecular apolar, então não vai permitir. Então provavelmente é o C, né? A sacarose não sofre ionização, portanto a solução não é eletrolítica, é um frasco C. Qual tipo de interação intermolecular ocorre entre a água e a sacarose? Então, a sacarose ela tem oxigênio, né? Então, ela faz entre os hidrogênios e o oxigênio, vocês lembram lá, né? Que quem são? É o hidrogênio interagindo com oxigênio, né? Com o nitrogênio e com o flúor, tá? Então nós estabelecemos aqui as pontes de hidrogênio. Beleza? Então vamos aí para o segundo exercício, né? Aí eu tenho aqui um cartãozinho, né? Então na escola vocês têm principalmente o verdadeiro ou falso, filho. Mas na vida real é tudo experimentação. Exatamente, né? A química é experimentação, né? Para você poder afirmar, né, tal fenômeno, o ideal é você realmente é, você realmente experimentar, né? Fazer os experimentos para poder confirmar e consolidar, né, os seus conceitos, né? Então, ó, por muito tempo, na maioria das escolas, as aulas de química eram ministradas apenas sob forma de transmissão de conteúdos, né? Nos dias atuais, muitos professores utilizam a, a experimentação para enriquecer, né, suas aulas, né? Então, a professora realizou junto aos seus alunos a seguinte experimentação aqui, ó, né? Então, eu tenho uma solução que não permite, né, a passagem e tem uma outra solução, né, que permite. Então, vamos lá. A solução de água e açúcar é considerada uma solução eletrolítica. Não, a solução eletrolítica é aquela onde é permitida a passagem da corrente elétrica, né? Então, essa afirmação não está muito legal, não. A solução de água e sal permite a passagem da corrente elétrica. Opa, essa já está mais correta, né? As substâncias moleculares como HCl, NaCl e C12H2O11, ou seja,
o ácido clorídrico, o cloreto de sódio e o açúcar, quando dissolvidas em água, sofrem ionização. Na verdade, o único que vai sofrer ionização é o HCl, né? Porque o NaCl já é um composto iônico. E no caso da sacarose, como ela é uma substância apolar, né? Então ela não vai sofrer esse processo de ionização. Então, é somente a água e ácido. Vamos para a quarta agora, né? Eu já estava pulando aqui. A água e ácido sulfúrico, quando puros, praticamente não conduzem corrente elétrica. Porém, uma solução, né, de ácido sulfúrico é uma boa condutora de eletricidade. Sim, verdade, né? Então, acho que a 1 e a 4, né? Vamos ver aqui. Opa, legal. Isso, perdão, a 1 não, né? Perdão, eu falei errado, né? Então é a 2 e a 4, né? Porque aqui não é, o açúcar não é uma solução eletrolítica, né? Beleza? Então tá bom. Bom, nesse encontro, pessoal, nós vamos resolver somente esses dois exercícios, né? E agora vocês vão tentar resolver os outros, que aí no próximo encontro nós vamos solucionar e completar esse capítulo, né? De onde a gente está tentando conceituar o que é ionização e dissociação, a diferença, né, desses dois tipos de fenômenos quando ocorrem com produtos, né, ou com substâncias iônicas, substâncias moleculares apolares e polares. Ok? Qualquer dúvida, pelo ClassUp, né, pelo plural, né, a gente pode falar nas lives, né, ou se não pelo química.gelufebu@gmail.com. Beleza? Então tá bom. Então já está explicadinho aqui, né? Se alguém quiser começar já a fazer as atividades mínimas, pode começar, né? Como nós não concluímos a aula ainda, então eu não vou cobrar isso agora. Mas se alguém quiser já começar, né, pode começar sem problema algum. Beleza? Então tá bom, pessoal. Ficamos por esse primeiro encontro, né? Vamos concluir essa aula no próximo. Beleza? Então tá bom, pessoal. Muitas saudades, um beijo no coração de todo mundo, tá bom? Tchau, tchau.